Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. Deputados. Sr. Engenheiro Alexandre Reis, o advogado que a acompanha, boa tarde. Senhora Engenheira, deixe-me perguntar-lhe abertamente, gostava do que fazia na TAP? Muito. Sentia-se realizada? Sim. Alguns depoimentos de pessoas da empresa que nos deram conta que a senhora era workaholic. Confirma essa expressão? Trabalho muito, sempre. Pode-nos dizer, em média, qual era a sua dedicação horária diária à TAP? Durante o período da pandemia, eu acho que trabalhei 7 dias por semana, 12 a 14 horas por dia. E pós-pandemia? Abrandou um pouco, tínhamos mais recursos, tínhamos uma equipa mais alargada. Mas é um trabalho como administrador e, sobretudo, numa companhia aérea, é um trabalho muito exigente. Há sempre um desafio, há sempre um problema com o avião, há sempre um problema para resolver e, por isso, nunca se desliga totalmente. Por isso, o ritmo abrandou, mas não ficou num trabalho das 9 às 5, muito longe disso. Para perguntar? Podemos concluir que a sua vida profissional na TAP, a sua dedicação à TAP, não lhe permitia tempo para mais grande coisa. Podemos afirmar isso? Naturalmente que tentamos sempre ter uma vida fora da empresa. E naturalmente, tentamos sempre o normal, não é? Ou seja, nós não vivemos única e exclusivamente em função da empresa. Para perguntar? Eu pergunto em termos profissionais, naturalmente. Não, em termos profissionais, a minha dedicação era muito intensa à TAP. Para além da TAP, o que faço de forma esporádica, mas já com alguma cadência, desde há muitos anos, são dar algumas palestras, algumas ações de formação. É algo que vou recebendo alguns convites nesse sentido, gosto também de me manter atualizada e por isso o vou fazendo. Para perguntar? Sra. Engenheira, conhece ou tem conhecimento do documento publicado no Diário da República Eletrónico, o despacho número 5 de 2022 do Governo? Assim de memória, não, se me quiser ajudar. Sim. Eu vou-lhe ler só um parágrafo. Determina-se ao abrigo do disposto na linha C do número 3 do artigo 20º do Estatuto de Gestão Pública, aprovado pelo Decreto-Lei 71/2007, 27 de março, o seguinte. É concedida a Alexandra Margarida Vieira Reis a autorização para, no ano letivo 21-22, acumular as funções executivas no Grupo TAP com atividades de docência na AS Business School. Este é o despacho. Havia aqui alguma coisa, quer dizer, a sua engenheira diz-me que tinha o dia preenchidíssimo, que respirava TAP, pouco tempo tinha para outras coisas e, ao mesmo tempo, pede que seja concedida licença para acumular outras funções essas de docência que levam bastante tempo? Sim, são realização de pequenas ações de formação, são esporádicas, são pontuais. Isso ocupa-me no máximo 20 ou 30 horas por ano. Ou seja, não estamos a falar não são sequer, não é uma instituição de ensino público, não tem sequer uma regularidade nas ações de formação. São temas que vão surgindo em alguns temas mais específicos e é algo que já faço há muito tempo. Para perguntar? Mas estamos a falar de uma carga horária que não impede de forma alguma o meu cumprimento com zelo, quer seja na TAP ou noutra empresa. Para perguntar, Sr. Deputado? Engenheira, eu não pus em causa jamais o zelo e o brio profissional. O que eu ponho em causa é o despacho, é publicado no dia 3 de janeiro de 2022. São datas muito próximas às ocorrências que temos vindo a falar ao longo desta audiência. O que é que nos pode dizer sobre isto?
Porque esse pedido de autorização foi feita com alguma antecedência. Eu não lhe consigo agora de memória precisar a data, mas aconteceu, não sei se em novembro do ano anterior, em outubro, ou seja, já não recordo, mas foi algo que aconteceu, não foi um pedido que tenha sido feito e que em 2, 3 dias tenha tido provimento ou que tenha tido uma resposta positiva. Era algo que já tinha sido pedido há algum tempo. Foi publicado nessa data, não, mas aí dependeu das assinaturas dos senhores ministros, não é? Para perguntar? Tanto quanto sabemos, este processo terá iniciado em finais de novembro de 2021. Sim, é provável. À altura essa, se a informação que temos não está errada, que começaram os grandes desaguisados com a senhora CEO. Confirma? Eu não consigo identificar desaguisados dessa forma tão específica. Eu acredito que houve algumas situações a partir de junho, a partir da data da entrada CEO, onde eu fui fazendo os meus alertas, fui fazendo as minhas sugestões, fui fazendo as minhas recomendações nos temas que já foram aqui falados, nomeadamente os temas da reorganização da empresa e dos recursos humanos, temas de procurement que a CEO queria agilizar, mas de uma forma que eu não entendia ser a mais adequada, era algo que não poderíamos fazer daquela forma, certamente, ou seja, mas isso foi algo que foi acontecendo ao longo do tempo. Tentando, e mais uma vez, não estamos a falar de desaguisados, estamos a falar de profissionalmente ter uma discussão franca e transparente sobre visões diferentes para alguns temas. Para perguntar? Podemos concluir com total garantia que mesmo a proximidade de datas com o e-mail que a Sra. Engenheira enviou no dia 29 de dezembro de 2021 não estava a ser preparado, é uma questão, não é uma afirmação, não estava a ser preparada uma saída pacífica da Sra. Engenheira, caso o Ministério tivesse aceito o seu pedido de demissão, ou a sua sugestão, que ao que parece não foi um pedido, foi uma sugestão de demissão, ou a colocação do lugar à disposição. Eu enviei aquele e-mail exatamente porque eticamente e institucionalmente me pareceu o mais adequado fazer, tendo em consideração uma alteração acionista. E esse e-mail deixa também muito claro o meu compromisso em manter-me na empresa, se for essa naturalmente a vontade do acionista. Essas ações de formação, essas palestras, é algo que já faço há muitos anos. E que tem uma carga horária muito reduzida. Estamos a falar de situações muito pontuais, agendadas de forma ad hoc. Não vejo que haja a mínima possibilidade de haver algum tipo de relação entre uma coisa e outra. Sra. Engenheira, teve algum contacto, mesmo que informal, com algum deputado presente nesta sala, de qualquer grupo parlamentar, ou com membro do Governo, nem que fosse uma mera curiosidade da Sra. Engenheira querer saber como é que decorriam estas comissões de inquérito? Não, absolutamente nenhum. O Chega apresentou, quando veio a público a notícia da indemnização, um requerimento para ouvir, entre várias entidades e personalidades, a senhora Engenheira Alexandra Reis. Estaria disponível para vir cá prestar esses esclarecimentos? Está-se a referir, peço desculpa, pediu o quê e quando? Sr. Presidente, peço que não seja contabilizado o tempo. Com certeza. O Grupo Parlamentar do Chega, quando foi tornada pública a sua saída com a indenização, pediu ou fez um requerimento enviado à Comissão de Economia a solicitar a presença da Sra. Engenheira Alexandra Reis, da CEO, do Ministro das Infraestruturas, do Secretário de Estado,
para tentarmos perceber os contornos disto. O que eu lhe pergunto é se a senhora engenheira teve conhecimento e, se tivesse tido esse conhecimento, estava disponível para prestar esses esclarecimentos. Eu não recebi nenhuma notificação para comparecer em nenhuma comissão. E se tivesse recebido, certamente que compareceria. Tal como estou a fazer aqui agora. São situações diferentes. Mas, de qualquer das formas, sim, eu entendo, o enquadramento jurídico é diferente, mas eu, naturalmente, tivesse recebido uma notificação, viria. Entende a senhora engenheira que, de alguma forma, o Partido Socialista a impediu de vir prestar esclarecimentos que, na altura, podiam ter abafado um caso que, mesmo pessoalmente, para a sua integridade pessoal, para a sua honra, podiam ter estancado por ali se o processo tivesse sido esclarecido, resolvido e não tivesse sido arrastado por meses. Portanto, considera que o Partido Socialista a impediu de prestar esse esclarecimento? Nunca tive essa visão, nunca fiz essa leitura. O que sempre zelei para que acontecesse era que prestasse os meus esclarecimentos nos fóruns próprios, e por isso aqui estou hoje, e estou na data em que me pediram para estar. Não foi precisamente isso que eu lhe perguntei, Sra. Engenheira, desculpe. Eu perguntei se, na altura, não obstante o Partido Socialista não ter permitido que a Sra. Engenheira tivesse vindo prestar esses esclarecimentos, que, na nossa opinião, seriam bastante positivos para o país, numa primeira análise, e depois também para a Sra. Engenheira. Estamos a falar da honra de uma pessoa que foi largamente exposta na comunicação social. Se fosse posto à sua consideração, se aceitaria, já disse que sim. Por que motivo, o que é que acha que levou o Partido Socialista a recusar? Para se proteger de alguma coisa? Para não querer que a Sra. Engenheira falasse do conhecimento que tinha do processo? O que é que terá acontecido? Senhor Deputado, não consigo fazer essa avaliação, foi tema sobre o qual nunca me debrucei. Para perguntar. Sra. Engenheira, isto não é uma questão, isto é uma afirmação. Houve incumprimento por parte da Sra. Engenheira do Estatuto de Gestor Público. Quais foram os governantes que a forçaram a incumprir? Eu não reconheço que tenha havido um incumprimento do Estatuto de Gestor Público. O que eu entendo é que foi feita uma formulação jurídica para o meu processo de saída que a IGF, mais de um ano depois, contesta. Não consigo fazer nenhum comentário sobre que governante é que me obrigou a fazer o que quer que seja, pela simples razão de que foi feito um acordo de boa-fé, preparado pelos advogados, naquela altura se pensava cumprir um acordo que se pensava cumprir todos os requisitos legais. Por isso não consigo rever-me nessa afirmação, Sr. Deputado. Para perguntar? Não me referia a isso, Sr. Engenheiro. Refiro-me quando há uma troca de e-mails para autorizar que a engenheira Cristine Widner pudesse acumular os cargos. Isso é, e uma vez que foi a Sra. Engenheira e o Dr. Ramiro Sequeira que assinaram um contrato, isso é uma violação do Estatuto do Gestor Público, ponto final. Sim. Isso é uma violação. Só não seria violação se houvesse um despacho a autorizar. Despacho esse não houve. E, tanto quanto eu sei, e não sou jurista, uma troca de e-mails a autorizar, e posso lhe dizer que não seria à data o Ministro Pedro Nuno Santos, nem o Secretário de Estado Hugo Mendes, que são ou seriam jamais superiores à lei. E a lei determina um despacho. Não houve despacho. A Sra. Engenheira foi levada a incumprir. Portanto, quem foram os governantes que a levaram a incumprir? Tanto quanto me recordo, essas duas empresas estavam previstas na term sheet acordada entre a CEO e a tutela. O acordo foi preparado pelos advogados,
e de boa fé, acredito, que cumprisse todos os requisitos legais. Por isso, tendo havido um term sheet com todas as condições de compensação, de remuneração e essas acordadas com a tutela, os advogados verteram essas condições num acordo. Não foi referido em momento algum que houvesse alguma dúvida, alguma questão sobre as condições que estavam vertidas naquela term sheet. Para perguntar? Sra. Engenheira, considera que, não obstante a responsabilidade e o trabalho, a função do membro da administração da TAP é bem remunerada? Não vou discordar. Sendo uma empresa pública que está, naturalmente, abrangida por regras diferentes de uma empresa privada, uma delas que tem que ser cumprida é o Estatuto do Gestor Público, não acha a Sra. Engenheira que ganhava suficientemente bem para saber e conhecer de cor e salteado o Estatuto do Gestor Público e não incumprir, independentemente dos term sheets e do que havia para lá e do suporte informático, não interessa. Objetivamente, a Sra. Engenheira incumpriu. Portanto, não há um despacho, há incumprimento. Senhor deputado, com todo o respeito, que é muito, como sabe, não é... Não considero que exista uma relação direta entre o salário auferido por um administrador e o seu conhecimento jurídico sobre um diploma. Não considero. Tenho uma visão diferente. Considero, sim, que é relevante que um gestor de uma empresa pública conheça as suas obrigações, responsabilidades e deveres ao abrigo do Estatuto de Gestor Público, entre outras, não apenas ao abrigo do Estatuto de Gestor Público, mas sobretudo. Mas também não se espera que seja um administrador de uma empresa que não tem formação jurídica a fazer a redação de contratos e a fazer interpretações sobre a lei. Por isso, é por isso que existem serviços dentro das empresas e é para isso também que existe assessoria externa para suportar os decisores, os diretores, os managers, qualquer pessoa dentro da organização naquelas que são as decisões que precisam de ser tomadas. Para perguntar? Concorda com a afirmação do CFO que na semana passada disse aqui a respeito da sua indenização: sou responsável porque assino, não sou responsável porque não estou no processo de decisão? Eu não tenho que comentar essa declaração do senhor do CFO. Não me recordo dessa afirmação, não consigo aferir o contexto em que foi dita, por isso eu lamento, mas eu penso que não a consigo comentar. Sra. Engenheira, é uma pergunta óbvia que tem a ver com o seu pagamento indenizatório e, quando foi confrontado se tinha responsabilidade ou não direta nesse pagamento, respondeu: sou responsável porque assinei o pagamento, não sou responsável porque não participei no processo de decisão. Acha que é uma resposta cabal? Tem razão? Tenho dificuldade até em entendê-la, porque algo que tenha, ou algum procedimento mudou, ou não houve uma assinatura do CFO para o pagamento. Porque está informatizado, ou seja, porque há ali uma série de temas. Por isso, eu sinceramente, tentando e querendo responder, eu não consigo entender essa afirmação no contexto do pagamento. Para perguntar? Estamos a falar no contrato que foi enviado à CMVM, em que há o acordo de renúncia, em que há o acordo de pagamento. Portanto, assume-se responsável porque pagou, não se assume responsável porque não participou no processo de decisão e da preparação do contrato.
Eu não vou conseguir comentar as palavras do Sr. CFO, eu não sei em que contexto, o que é que ele queria dizer, qual é que era a sua intenção relativamente a esse tema, presumo que esteja a falar do comunicado da CMVM. Para perguntar. Voltaremos a isto na segunda ronda. Sra. Engenheira, o motorista que não estava vacinado contra a Covid-19 foi despedido? Não. Porquê? Porque se vacinou. Para perguntar. Quem é que lhe disse para se vacinar se não seria despedido? Houve uma conversa, eu pedi a membros da equipa para ter uma conversa com a pessoa em questão para saber porque é que a pessoa não se queria vacinar, se tinha alguma visão mais fundamentalista sobre a vacinação ou se seria algo simples. Era algo simples, resolveu-se. Para perguntar. Entende que foi apenas e só a questão da vacinação que iria implicar o despedimento deste motorista? Pronto, então vamos lá. Ele nunca seria. Eu peço desculpa pela minha resposta há pouco tão cândida. Ele Sra. nunca Engenheira, seria. só um segundo. Pedia só que criássemos condições de silêncio para todos nos conseguirmos ouvir, nomeadamente ouvirmos a Sra. Engenheira. Faz favor, Sra. Engenheira. A pessoa em questão nunca seria despedida por não se ter vacinado. Porque a vacinação em Portugal não é obrigatória e por isso a TAP nunca iria despedir ninguém por não se ter vacinado. Isso não iria acontecer. O motorista manteve a sua posição, a sua função naquele lugar, porque muito rapidamente entendeu que a vacinação ia ser importante para que ele pudesse continuar a desempenhar aquelas funções. Para perguntar. Não terá sido porque este motorista, cujo nome naturalmente não vou revelar, terá comentado com alguém que estava constantemente, ele e outros, ao serviço da CIO para transporte do marido, de irmãos, para restaurantes, para fazer guide tours pela cidade de Lisboa e afins? Para responder. O que me foi pedido, na altura, foi para se avaliar a possibilidade deste motorista sair da empresa. Foi alertado de que não seria possível promover a saída desse motorista. Em paralelo, também iniciei as minhas diligências internas para sanar rapidamente a situação. E depois, quando foi ainda considerada a possibilidade de mudá-lo de funções, também não foi necessário, porque nessa altura o argumento da vacinação já estava exaurido e por isso não aconteceu. Foi uma situação que aconteceu naquela altura. Para perguntar. Reconhece alguma relação familiar entre este motorista e algum presidente de algum sindicato da TAP? Para responder. Eu sei dessa relação, mas soube dessa relação depois de já não estar na empresa, ou seja, eu não tive conhecimento dessa relação enquanto fui colaboradora ou administradora da empresa. Para perguntar. Ao que parece, esta ameaça de despedimento terá sido porque o familiar em questão é presidente de um dos maiores sindicatos da TAP. Teria sido como represália para com as constantes reivindicações justas por parte deste sindicato. Confirma? Eu não tenho essa informação. Nunca ninguém falou comigo sobre esse assunto enquanto eu estive na empresa e eu não tinha conhecimento sequer da situação familiar enquanto estive na empresa. O que aconteceu foi aquela questão que comentei. Em dezembro de 2021 aconteceu de facto isto, mas o Sr. Presidente do Conselho de Administração impôs muito rapidamente uma regra
relativa à utilização das viaturas e dos motoristas para situações pessoais. A generalidade dos administradores não o fazia, por isso não era um tema. Ficou resolvido. Sr. Deputado, faltam mesmo muito poucos segundos para terminar a sua... Duas questões muito rápidas para concluir. Tem de ser uma, Sr. Deputado, faz favor. Foi a senhora Presidente do Conselho de Administração confrontada com esta questão. Podemos, na gíria muito utilizada ao longo destes dias, a expressão bufo, podemos dizer que, neste caso, o bufo seria a senhora, com todo o respeito, a senhora engenheira, ou o motorista que levaram essa informação ao Dr. Manuel Beja e que, por sua vez, começa aqui um dos grandes problemas entre Alexandra Reis e a CEO. Eu não tive a iniciativa de fazer nenhum comentário sobre a utilização das viaturas ao Sr. Presidente do Conselho de Administração, porque eu desconhecia essa situação, por isso eu nunca fiz nenhum comentário. Eu apercebi-me que poderia haver algo para além da vacinação, tendo em consideração alguma insistência, mas o tema ficou sanado logo, porque muito rapidamente encontrou-se uma solução. Muito obrigado, Sra. Engenheira.